Olá, saudações, daqui Luiz Aires. Hoje eu vou começar o primeiro capítulo do nosso curso de Circuitos e Aplicações, que é a Introdução à Eletricidade. Vamos falar da tensão elétrica, intensidade da corrente elétrica. Vou trazer uma analogia diferente para entendermos o conceito de tensão e de corrente elétrica, e também vou falar da diferença entre corrente alternada e corrente direta. Gostaria de mencionar que eu vou utilizar o novo acordo da língua portuguesa durante o curso todo. Portanto, quando virmos palavras como elétrica sem ser, eu só estou utilizando o novo acordo da língua portuguesa, porque acho que os países que não utilizaram ou que não aderiram hoje vão aderir mais tarde. Tendo dito isso, vamos começar. Gostaria de começar com a seguinte pergunta: quando alguém morre eletrocutado, esta pessoa morreu por causa da corrente elétrica ou por causa da tensão elétrica? Para entendermos isso, para sabermos a resposta dessa pergunta, é necessário entendermos conceitos de tensão e de corrente elétrica. Tensão, nesse caso, o que é tensão? Tensão, por definição, é a variação de potencial, ah, a variação de potencial em função da variação de cargas num condutor. Ou seja, é a diferença de potencial nesse caso. Para haver uma diferença, temos que ter dois pontos, um ponto de partida e um ponto final, para sabermos que alguma coisa variou. Nesse caso, diferença de potencial de, que é o que nós chamamos de tensão, é a diferença de potenciais. Sabemos que potencial é energia, né, que a sua unidade é Joule, que cargas a sua unidade é Coulomb. E isso, Joule sobre Coulomb é equivalente a 1 volt, que é em homenagem ao cientista italiano Alessandro Volta. Portanto, mas ainda assim, o que isso quer dizer? O que tensão, na verdade, quer dizer? Ainda não está claro. Vamos suponhamos um fio elétrico, um fio elétrico, né, e eletrizado nesse caso. O que acontece dentro desse fio? Dentro deste fio há uma quantidade enorme de cargas que atravessam esse fio de um ponto ao outro. E estas cargas movimentam-se com uma certa força. E esta força é o que chamamos de força eletromotriz. Ou seja, a força eletromotriz, né, que nós já ouvimos falar, força eletromotriz, é a a força que faz com que as cargas movimentam-se de um ponto ao outro. Embora a força eletromotriz também tenha unidade de volts, não significa que força eletromotriz é exatamente tensão. Embora nós utilizamos força eletromotriz e tensão como se fossem a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa. Eu vou explicar. Suponhamos um tubo, né, uma torneira ligada a um tubo d'água. Esta torneira, há uma quantidade d'água, né, neste tubo, que sai do ponto mais baixo até o ponto mais alto. Né? Há uma quantidade d'água que sai do ponto mais alto, do ponto mais baixo ao ponto mais alto. E esta água, para sair de um ponto ao outro, precisa de uma força, ou seja, há uma força aplicada sobre esse tubo que faz com que essa água movimenta-se de um ponto ao outro. Que então quer dizer que a força eletromotriz, nesse caso, seria análoga à pressão da água. Essa pressão da água, né? Sabemos que pressão, por sua vez, já agora é igual a força, por isso é que eu estou a dizer sempre força, sobre a área, força aplicada sobre a área. Nesse caso, a área seria a do cilindro. Então, a força eletromotriz é análoga à pressão da água. E nesse caso, as cargas seriam análogas às moléculas d'água. Né? A pressão dessa água é o que faz com que essas moléculas d'água movimentam-se de um ponto ao outro. Portanto, o que seria a tensão? A tensão seria a diferença da pressão. Por exemplo, neste ponto, nós temos uma pressão, no ponto mais baixo e no ponto mais alto também temos outra pressão. Essa diferença de pressão é que seria análoga à nossa tensão. Ou seja, a tensão, para sabermos a nossa tensão, nós precisamos de dois pontos. Um ponto de partida e um ponto de chegada. Quer dizer, que se nós não tivermos dois pontos, nós não sabemos
qual é o valor da tensão. Ou seja, tensão seria a pressão, a diferença, né, da potencial do princípio até o fim. Isso é o que nos daria o que nós chamamos de tensão. A força eletromotriz não, por sua vez, não precisa de dois pontos. É a força com que esses eletrões movimentam-se desse ponto ao outro. É complicado ou é difícil às vezes de entender porque que tem a mesma unidade, mas não são exatamente a mesma coisa. Força eletromotriz e tensão não é exatamente a mesma coisa. Se ainda assim não está claro, eu posso explicar olhando para esse copo d'água. Neste copo d'água, esses dois copos d'água, um copo d'água é maior, ou tem uma maior quantidade de água do que o outro. Isso significa, ou seja, potencial num, né, sabemos que energia potencial mede-se a partir da altura, potencial num é maior do que o outro. A diferença da água entre um e do outro é que nos daria a nossa tensão, ou seja, a diferença de potencial que nos daria a nossa tensão. Agora, a força eletromotriz é este copo por si só, esse copo d'água por si só, tem uma pressão, essa água, dentro desse copo existe uma pressão, esta água está a movimentar-se com uma certa pressão. E essa pressão é análoga à força eletromotriz. Este copo d'água por si só também tem uma pressão, nessa água tem uma pressão que também é análoga a uma outra força eletromotriz. Por isso é que força eletromotriz não é exatamente igual à tensão. A tensão é a diferença de potencial entre os dois, ou seja, um tem mais água do que o outro, essa diferença é que é a tensão. Portanto, daqui nós podemos passar para outro conceito que é corrente. O que é a corrente? A corrente elétrica, por definição, ou seja, a intensidade da corrente elétrica, por definição, é a quantidade de cargas que atravessam um condutor em função do tempo. Isto significa que no mesmo condutor, né, que eu expliquei, que existe uma quantidade enorme de carga que atravessam este condutor de um ponto ao outro. Esta quantidade de carga é a nossa corrente. O que tem unidade de ampere em homenagem ao cientista, a um cientista francês chamado Ampère. Né? Na nossa analogia da torneira, o que seria a corrente? A corrente seria a quantidade d'água. Esta quantidade d'água que atravessa este tubo até chegar à nossa torneira é a corrente. Suponhamos que nós recebemos uma quantidade de água de 2 litros por segundo. Estes 2 litros seriam análogos a 2 amperes. Né? A quantidade de água é a corrente, a força com que esta água se movimenta, ou seja, a pressão da água é a força eletromotriz, a diferença de potencial é a tensão. Portanto, e gostaria também de dizer que, por convenção, né? Ou seja, por convenção, a corrente elétrica movimenta-se do potencial mais alto até o potencial mais baixo. Ou seja, sairia do ponto B, porque é o potencial mais alto, do copo B até o copo A. Neste caso, nós podemos conferir isso se, por exemplo, num experimento onde temos dois copos e metemos um tubo atravessado, né, entre os dois copos, a água vai sair deste copo ao outro, vai preencher o espaço vazio até que eles tenham a mesma quantidade de água. E isso é dessa forma que se comporta também a nossa corrente. Né? Vai sair de um ponto ao outro, do potencial mais alto até o potencial mais baixo. Mas isso é a convenção, né? Porque, na verdade, o movimento de eletrões, ou seja, de cargas elétricas, né? É do ponto mais baixo para o ponto mais alto, ou seja, é do negativo para o positivo. Movimento de eletrões. Não, mas convencionalmente
diz-se que a corrente sai do positivo para o negativo, convencionalmente. Na verdade, utilizando qualquer das duas, as nossas contas vão dar certo, é só sermos consistentes com a convenção que tivemos a utilizar. Essa é a nossa convenção de sinal, quase todo mundo utiliza isto, mas na verdade as cargas movimentam-se do negativo para o positivo. Portanto, tendo dito isso, existem dois tipos de corrente: corrente alternada e corrente direta. O que é corrente alternada? Ou podemos começar com corrente direta. Corrente direta é uma corrente contínua, é uma corrente que não varia em função do tempo. A amplitude desta corrente é sempre a mesma. Suponhamos que aqui eu tenha 2 amperes. Estes 2 amperes vão se manter constantes, não importa, mesmo que forem 5 horas, mesmo que passarem 5 horas, vão se manter constantes estes 2 amperes. Por sua vez, corrente alternada varia em função do tempo, há uma variação, né? Vamos supor que a amplitude desta corrente aqui, neste ponto, são 2 amperes. Num segundo são 2 amperes, no outro já não são 2 amperes, e conseguimos ver que vai variando em função do tempo. Cada tempo que passa, aquilo varia. Então, dessa variação, dessa alternância, vem o nome de corrente alternada. Ou seja, quais são os elementos ou as coisas no mundo que nós utilizamos que têm corrente alternada ou que têm corrente direta? Corrente direta são as baterias, as baterias, as pilhas têm corrente direta. E corrente alternada são as nossas tomadas de casa têm corrente alternada. Basicamente, o que se passa nessa lâmpada, essa lâmpada não está constantemente acesa. Parece que está constantemente acesa. Quando nós acendemos nossas lâmpadas de casa, as nossas lâmpadas não estão constantemente acesas. Na verdade, o que acontece é uma oscilação das lâmpadas, né? A lâmpada está acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga 50 vezes por segundo, né? Digo 50 vezes por segundo, mas isso é em Angola, porque a nossa tensão em Angola é de 220 volts e 50 Hz de frequência. Isso quer dizer que está a oscilar 50 vezes por segundo, né? Por isso é que é tão rápido. Imagina algo que vai e vem 50 vezes por segundo. É tão rápido que nós nem conseguimos perceber essa variação, essa alternância. Por isso é que a nós nos parece que a lâmpada está constantemente acesa, mas não. Está a oscilar 50 vezes por segundo. Agora, outras energias renováveis, né, que produzem corrente alternada são os painéis solares. Painéis solares convertem os raios solares em energia elétrica. Essa energia elétrica tem uma corrente alternada. Embora nós podemos alimentar as nossas casas com painéis solares, mas o que acontece é o seguinte: como eu acabei de dizer, a energia das nossas tomadas são corrente alternada. O que acontece com os painéis solares são transformação de energia de corrente direta para corrente alternada, ou seja, há um inversor que inverte essa corrente direta, né, a partir dos raios, da transformação dos raios solares para a corrente alternada. Por isso é que alimentamos as nossas casas e quase que nós não sentimos a diferença dessa energia da barragem. Há uma conversão que acontece. Agora, nas turbinas elétricas, produzem normalmente energia a corrente alternada. E também pode-se fazer uma conversão de corrente alternada para corrente direta utilizando retificadores, que vamos falar mais tarde, quando estivermos a falar de eletrônica. Então, eu vou terminar o vídeo agora, porque está a ficar longo, e vou continuar no próximo vídeo para terminar de responder à pergunta. Fiquem atentos. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima. Tchau.